paz de Jesus e o amor de Maria. No dia de hoje, peço as suas orações também para as situações das guerras. Em especial, rezemos hoje pelas intenções da Santíssima Virgem Maria, que ela sabe o que é melhor para todos nós, como seres humanos, como filhos de Deus. Segundo as visões de Ana Catarina Emmerich. Ora, era nesse tempo que o povo vinha antes da festa da Páscoa pedir, segundo o antigo costume, a liberdade de um preso. Antes de continuarmos, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Os fariseus tinham enviado justamente por isso alguns agentes do bairro de Acra, a oeste do templo, para dar dinheiro ao povo, instigando que não pedisse a libertação, mas a crucificação de Jesus. Porém, esperava que o povo pedisse a liberdade de Jesus e resolveu dar-lhes a esconder entre Jesus resolveu dar-lhes a escolher entre Jesus e um terrível facínora, que já fora condenado à morte, para que não tivessem que escolher. Esse celerado chamava-se Barrabás e era amaldiçoado por todo o povo. Tinha cometido assassinatos durante uma agitação. Vi que também tinha feito muitos outros crimes. Houve um movimento entre o povo no fórum. Um grupo avançou com os oradores à frente. Esses levantaram a voz e bradaram a Pilatos, que estava no terraço: Pilatos, fazei-nos o que sempre fizeste por ocasião da festa. Pilatos, que só então estava esperando por isso, respondeu-lhes: tendes o costume de receber de festas a liberdade de um preso. A quem quereis que solte, Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus, que dizem ser o ungido do Senhor? Pilatos, todo indeciso, chamava-o de rei dos judeus, já como romano orgulhoso, que os desprezava por terem um rei tão miserável, que tivessem de escolher entre ele e um assassino, já com uma certa convicção de que Jesus pudesse ser de fato este rei maravilhoso dos judeus, o Messias, o prometido. Mas também esse pressentimento da verdade era em parte um fingimento, e mencionou esse título do Senhor porque sentia que a inveja era o motivo principal do ódio dos príncipes, dos sacerdotes, contra Jesus, a quem considerava inocente. Após a pergunta de Pilatos, houve uma curta hesitação e deliberação entre o povo, e só poucas vozes gritaram precipitadamente: Barrabás. Porém, foi chamado por um criado da mulher. Retirou-se um instante do terraço, e o criado mostrou-lhe o penhor que ele dera da manhã à esposa e disse-lhe: Cláudia Prócula manda lembrar-vos vossa promessa. Os fariseus, no entanto, e os príncipes dos sacerdotes estavam em grande agitação. Aproximaram-se do povo, ameaçando-o, investigando-o, mas não precisavam de tanto esforço. Maria Madalena, João e as outras mulheres piedosas estavam no canto de uma arcada, tremendo e chorando.
embora a Virgem Santíssima soubesse que não havia salvação para os homens senão pela morte de Jesus. Entretanto, como mãe, estava cheia de angústia e desejo de salvar a vida do Filho Santíssimo. E assim como Jesus, embora escolhesse de livre vontade tornar-se homem e morrer na cruz, todavia sofria, como qualquer homem, todas as dores e os martírios de um inocente, horrivelmente maltratado e conduzido à morte. Assim também Maria padecia todos os tormentos e angústias de uma mãe, vendo o filho maltratado por um povo ingrato. Ela e suas companheiras tremiam entregues ora à angústia, ora à esperança. João afastava-se, de vez em quando, a pouca distância, para ver se podia colher uma boa notícia. Maria implorava a Deus que não cometesse, para que não cometesse esse imenso crime. Rezava como Jesus no Monte das Oliveiras: se é possível, afaste este cálice, para que não se cometesse, esse mesmo crime. Assim esperava ainda a mãe no seu amor, pois enquanto as instigações e ameaças ao povo passaram de boca em boca, chegara também a ela o boato que Pilatos queria soltar Jesus. Viam-se não longe grupos de gente de Cafarnaum, entre os quais muitos que Jesus curara e ensinara fizeram como se não o conhecessem e olhavam furtivamente para João e as infelizes mulheres envoltas nos véus. Mas Maria pensava como todos, que esses, pelo menos, rejeitariam Barrabás para salvar o benfeitor e o Salvador. Mas tal não se deu. Pilatos, lembrando-se à vista do penhor da súplica da esposa, devolveu-lhe como um sinal que cumpria a promessa. Voltou ao terraço, sentou-se ao lado da mesinha. Os sumos sacerdotes tornaram a ocupar os respectivos assentos, e Pilatos exclamou de novo: Qual dos dois quereis que eu solte? Então se levantou um grito geral por todo o fórum e de todos os lados: não queremos estes. Entregai-nos Barrabás. Pilatos gritou mais uma vez: que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo, o Rei dos Judeus? Crucificai-o, crucificai-o. Pilatos perguntou então pela terceira vez: mas que mal tem feito? Eu, pelo menos, não lhe acho crime de morte. Vou mandá-lo açoitar e depois soltar. Mas o grito crucifica-o, rugia pelo fórum como uma tempestade infernal, e os sumos sacerdotes e fariseus agitavam-se e gritavam como loucos de raiva. Então Pilatos lhes entregou Barrabás, o malfeitor, e condenou Jesus à flagelação. Tudo isso é assim, para trazer um pouco, uma reflexão, Tudo isso nos faz pensar como todos os dias o Senhor ainda é machucado, maltratado, pelas faltas de amor, de compreensão, Nem mesmo aqueles que Jesus curara e ensinara fizeram como se não o conhecessem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta, com as nossas falas e ações. E nessa oração de finalzinho, peço ao Senhor, nosso Deus, que nos dê a graça de amar nas pequenas e nas grandes coisas, mas simplesmente que toda a nossa vida seja feita por amor a Deus e ao nosso próximo. Assim seja. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.